Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira e agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? O Santos venceu a Portuguesa ontem por 6-1 pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. Os gols foram marcados por Luiz, que fez 3, Natani Maglia e Aline Calandrini. Daniele balançou as redes para a Lusa. Com o resultado, as Sereias da Vila chegam aos 20 pontos e mantêm a vice-liderança do grupo 2 do torneio. Já a Portuguesa permanece na 5ª colocação com 7 pontos. Próxima rodada, as Sereias da Vila têm a oportunidade de passar o São Paulo na disputa pelo primeiro lugar da chave. Olha só, o confronto está marcado para o próximo domingo, às 3 da tarde, na Arena Barueri. Por sua vez, a Lusa vai a São José dos Campos no sábado às 10 da manhã para enfrentar os donos da casa. Os nossos convidados já estão aqui e você vai saber por quê. Professor Alex Salim, especialista em direito penal, tudo bem, professor? Como vai, Douglas? Tudo bem? E o meu amigo Wilson Caetano, ele é o presidente, bom dia Wilson, da ONG Emily, Uma Paixão pela Vida. Lógico que ambos darão uma contribuição muito significativa com relação ao tema a redução da maioridade penal, que já vem aí sendo discutido vários anos e nós esperamos que com essa modificação tenhamos uma redução dos crimes que são promovidos pelos menores. Inclusive, eu nem sei se eu posso, professor, falar crimes promovidos pelos menores, que tem que ter toda uma cautela, segundo o estatuto. Não seriam atos ilícitos dos menores? Como é que eu poderia falar? Na verdade, Douglas, eles praticam um ato infracional, né? Infracional. Que é uma conduta que ela é equiparada, ela é assemelhada a um crime. Na verdade, ele rouba, o roubo é praticado por um maior de idade. O menor pratica um ato fracional, que é uma conduta descrita como roubo, né? É assim que funciona. Tem toda essa nomenclatura aí, e tudo por causa do menor. Lógico, eu não vou aqui criticar os menores, eu já passei por essa faixa etária, mas nós temos observado um grande número de ocorrências envolvendo menores de idade. O meu amigo Wilson Caetano de Araújo, que é o presidente da ONG Emily, Uma Paixão pela Vida, você teve um fato lamentável, uma vítima, uma perda na família, que foi a sua filha, foi em 2004, 2007, desculpa. Só para resgatar, Wilson, para o nosso telespectador, como que aconteceu? Bom, bom dia a todos. A Emily, ela estava no portão de casa, na garagem, era um domingo, por volta de 2 horas da tarde, tínhamos acabado de almoçar, e ela estava com as amigas, tirando foto, né? E passaram 4 menores pela porta, viram que ela estava tirando foto, 2 voltaram, anunciaram o assalto, ela se assustou, porque apesar de 13 anos que ela tinha nessa época, ela tinha quase a minha altura, ela já estava com 1,70 de altura, ela jogava vôlei, jogava handebol, era atleta nata, então era grande já, tinha um porte já avantajado. E ela se assustou e empurrou o rapaz. O que estava com ele deu risada e falou: tá aí, ó, resolve logo. Aí ele pegou e atirou nela, queima-roupa, pegou na testa, né? E ela faleceu ali no local. Eu trabalhava na Uzi Minas, só à noite, 0 hora, tinha acabado de deitar para descansar, para poder trabalhar à noite. Aquele estouro na garagem, porque a garagem era toda fechada. Nos assustamos e já estava, quando eu cheguei na frente, já era aquela correria da minha esposa, das meninas que estavam com ela, aquela gritaria toda. Sem saber o que fazer? E você não sabe, porque é uma cena de guerra. Aquilo que a gente assiste em filme, que você vê o amigo pegando o outro no braço, foi exatamente aquilo. É uma coisa muito dolorosa até hoje para a gente, quando a gente lembra, né? Só que depois da Emily, vieram vários outros casos, né? Envolvendo menores de idade, sendo assassinados e assassinos menores de idade. Sim. Né? E hoje, o que era uma exceção é corriqueiro. O envolvimento de menores no crime hoje está disseminado. Então, há uma grande necessidade de que, no nosso entender, se aplique um limite para que evite de um menor
pegar numa arma e quando ele pegar, ele possa ter alguma coisa para pensar, que hoje ele não tem, que é o limite. Porque nós damos limite para tudo na vida, para todos. Faz parte da ordem, faz parte do nosso crescimento. Então nós temos que ter esse limite, é obrigatório isso. E os jovens hoje não têm. Então o primeiro passo está sendo dado, que nós achamos de suma importância, para que pelo menos evite que o menor venha pegar numa arma e quando pegar, olha, você pode ter uma sanção bem maior. Então não dispare com tanta facilidade, porque você vê que o maior de idade, ele não dispara com tanta facilidade. Ele se segura um pouco. Porque ele sabe que se ele usar a arma, ele vai ser recolhido, ele pode ser preso. Exatamente. É uma punição totalmente diferente do que o menor. Isso. Que hoje, por exemplo, ele pode ficar internado até completar a maioridade e depois ele sai com a ficha limpa da Fundação Casa. Por isso que nós falamos que essa medida, ela não é uma medida punitiva. Nós não vemos como uma punição ao menor. Muito ao contrário. Nós achamos que isso é uma medida protetiva, porque é uma forma que nós estamos vendo de tentar coibir do menor chegar a esse ponto de virar um assassino. Certo. Eu vou conversar com o professor Alex Salim. Professor, além da importância desse debate que nós estamos fazendo e o Brasil todo está fazendo com relação à redução da maioridade penal, tem outro tema. A gente sempre falou de uma revisão do Código Penal, que, se não me engano, já é do meio do século passado. Então, essas duas perguntas. O fato dessa revisão de um Código Penal é tão fácil de ser promovido? Depende da Câmara Federal? Depende dos nossos representantes em Brasília? E uma segunda pergunta. Essa redução, no seu entendimento, vai minimizar essas ocorrências envolvendo menores de idade? Bom, Douglas, primeiro com relação ao Código, ele realmente é de meados do século passado, mas ao longo do tempo ele foi sofrendo algumas alterações, transformações aí para adaptar à realidade social. Existe um projeto de reforma total do Código que realmente está no Congresso, né, em discussão. A discussão está um pouco em marcha lenta no momento, até por conta de outros assuntos aí, talvez de mais palpitantes, né? mais palpitantes na política nacional. Mas há sim essa possibilidade de reforma total do Código, né? Existe já um projeto pronto e alguns pontos vêm sendo ainda ali debatidos, discutidos, né, pelos deputados e senadores, e essa discussão é realmente importante. Com relação à redução, eu trabalho com direito penal e na área criminal e eu já confesso que ao longo da minha vida profissional eu já oscilei bastante com relação ao que seria o melhor. Nós não podemos esquecer o seguinte, a punição ela é sempre a última medida, né? Evidentemente que nós precisamos também pensar em outros aspectos, como desenvolver educação, cidadania, a urbanidade, né? Então, a questão da urbanística é importante. Agora, eu não sou favorável à redução pura e simples, né? Eu acho complicado. Que é o que está sendo discutido. Exatamente. Ou seja, uma redução para 16 anos só em crimes graves. Exato. Realmente, crimes que o menor pratica aliás, atos infracionais com violência e grave ameaça, precisa realmente de uma repressão, de uma sanção diferenciada. E, inclusive, o local onde esse indivíduo vai ser retido, né, ele vai ser internado, ele deve ser diferenciado. Eu não acho adequado você pegar um menor violento e colocá-lo para conviver com outros menores que praticaram atos infracionais de natureza mais leve, como um furto de uma bicicleta, por exemplo. Que acontece hoje, por exemplo, na Fundação Casa, SPBem. E da mesma maneira, também é complicado pegar esse menor e jogar no sistema carcerário como ele existe hoje. Porque nós sabemos as condições das prisões, né? O Poder Executivo, infelizmente, é até um esclarecimento para a população, que existe aquela ideia de que é o Poder Judiciário que administra as cadeias e é o juiz que faz toda essa administração. Não funciona assim. O Poder Judiciário julga, decide qual é a punição e vai para o sistema carcerário administrado pelo governo estadual e pela União, em alguns casos. Outro aspecto que agora eu quero voltar a falar com o Wilson é com relação à população também, ela esquece, até pelo dia a dia e acho que até culturalmente no nosso Brasil, a gente lembra do último acontecimento. A gente não lembra muito dos outros. O caso da Emily, como você falou, foi em 2007. Nós temos outros casos
que foi o caso inclusive do médico, Dr. Rosa, foi aqui no hospital Ana Costa, que ele estava saindo de um plantão e um menor foi assaltá-lo. Foi no domingo também. Exato. Ele estava de folga, ele foi atender um paciente que ele achava que naquele momento estava em um estado mais crítico, né? Isso. Então ele saiu de casa para exclusivamente atender aquele paciente e na saída do hospital ele foi abordado. Ele entregou a chave, saiu do carro e mesmo assim o rapaz de dentro do carro atirou nas costas dele. Não havia a mínima necessidade desse disparo. Não havia Sendo que a vítima entregou tudo que foi solicitado, né? Foi. Tivemos em São Paulo, recentemente, o garoto que estava na frente do prédio, chegando em casa da faculdade. Isso aí foi... Foi filmado, tudo, a reação. Ele não tinha reação, não teve reação nenhuma, entregou o celular. O rapaz disparou 2 vezes, a primeira falhou, a segunda falhou, 3 vezes. A terceira, a arma disparou realmente, acertou o garoto. Então, a diferença é essa. O atirar sem motivo. O atirar por atirar. Ou seja, tirar uma vida sem a mínima necessidade. É esse o limite que nós achamos que tem que começar a ser imposto. O doutor estava falando, vou até relembrar um pouquinho, a ideia que se tem, a discussão que se está tendo lá para reduzir a maioridade penal, que não se chega nem a ser redução, é uma alteração para crimes hediondos, né? Também tem a possibilidade de que o menor, que o rapaz fique até 21 anos numa instituição separada. Né? Ele vai estender, hoje até 18, então vai ser até 21, para que ele fique numa instituição separada, e se, no caso, houver a necessidade, aí sim, daí para frente, ele vai para uma penitenciária normal. Mas a ideia é que ele fique até 21 anos separado pelo crime, pela idade e pelo sexo. Agora, eu não vou aqui ficar divagando, viu, professor, mas se gasta tanto com esses presos, é um efetivo que é colocado à disposição dele. Eu, por exemplo, eu fico doido da vida quando eu estou no trânsito, que já é caótico em Santos, daqui a pouco você ouve uma sirene e tudo mais, aí eu falei, deixa eu afastar para passar uma ambulância. Não, é um carro azul, que tem até um nome que eles falam popularmente, que não vê no momento, ou seja, sendo escoltado para levar um marginal, um condenado, talvez para o fórum ou para algum hospital, por algum motivo, e ele tem livre acesso, mas não é uma vida, por exemplo, não é uma ambulância. Não sei, essa é uma análise, de repente pode até ser que alguém não concorde com o que você está falando. Ou seja, por que para quem pratica esses atos infracionais, esses atos ilícitos, professor, sempre existe a lei e os direitos humanos para as vítimas praticamente não existem? O preso, a ele são garantidos vários direitos, né? E assim, a nossa Constituição, ela de 88, obviamente, ela foi forjada, elaborada na transição, né, da época de exceção, da ditadura para a democracia. E naquele momento, lá os congressistas que participaram da elaboração, eles estavam muito contaminados com aquele ambiente do período de exceção. Então, hoje, existem vários direitos ali que são postos na Constituição que foram elaborados com uma certa contaminação com relação à época da ditadura, né? É evidente que a gente tem que também olhar para o lado da vítima e no Código Penal existe a obrigação de reparação do dano daquele que comete o crime. Isso é um efeito da condenação, está previsto lá. Essa ideia da passagem, né, do preso escoltado também tem a ver um pouco com a segurança, porque se ele ficar retido muito tempo ali no trânsito, é possível que algum comparsa tente resgatá-lo, né? Também existe essa possibilidade. E a lei hoje prevê, inclusive, a videoconferência, que é a maneira do preso não ser deslocado do sistema penitenciário para o fórum. Ele pode participar da audiência. Quem que poderia pedir a videoconferência do que trazer o condenado até o fórum? Então, o próprio processo penal prevê as situações em que isso pode ser feito. E tem toda uma estrutura digital, né, de equipamento. O advogado acompanha o preso lá na penitenciária, ele tem um outro advogado também na sala de audiência. Então, existem mecanismos, né? A questão é de efetividade disso. Nós temos até leis boas, o problema é dar efetividade para certos aspectos da lei, né? Um outro aspecto também, e aí eu volto a conversar com o Wilson, nós temos observado, principalmente aqui, eu divulgo na hora geral,
a participação de muitos jovens, adolescentes no crime. Recentemente passamos aqui, foi um menor de 11 anos que trocou tiro com a polícia em Praia Grande. Na Praia Grande. Teve também uma menina, eu digo menina, de 15 anos, que, segundo as informações, era chefe de uma quadrilha, acho aqui em Bertioga, né? É impressionante o número de jovens que estão se envolvendo em crimes, né? E isso tudo também acaba trazendo uma insegurança para a população. O Wilson já relatou o que aconteceu com a sua filha Emily e mesmo assim ele não cruzou os braços, ele criou uma ONG, Emily, uma paixão pela vida. Você consegue conversar com outros pais que perderam seus filhos numa situação semelhante à sua? Sim, esse símbolo aqui, né? Encontro e União de Vítimas da Impunidade, que inclui várias famílias que passaram pelo mesmo trauma que o nosso, perderam filhos, perderam pais, perderam amigos, né? E uma coisa muito grave, nenhuma delas teve algum respaldo do Estado, teve algum respaldo de direitos humanos ou alguma coisa assim. Então a família fica com aquela dor só para ela, não tem um amparo legal, né? E acabamos nós dando esse primeiro amparo, porque passamos pelo mesmo problema, e recebemos várias famílias em nossa casa. Por muito tempo fizemos encontros, fizemos reuniões juntos, com várias famílias ao mesmo tempo, porque é difícil, é uma conversa muito dura, muito triste, e você percebe que os amigos começam a se afastar um pouco, mesmo os familiares começam a afastar, porque é uma coisa muito triste, é uma conversa que acaba sendo diária. Então, é difícil você arrumar uma orelha para que te dê esse suporte. E nós acabamos emprestando a nossa para várias famílias. A orelha, o ombro. Tudo, né? E foi assim que nós também sobrevivemos, porque tivemos que arrumar força para ajudar essas outras famílias e elas nos ajudaram também. Sim. Houve uma troca, né? E hoje a gente está em pé. Muitos falam, quando a gente está debatendo, conversando sobre maioridade penal, sobre menor, falam, são pais buscando vingança. Imagina, não somos pais buscando vingança de forma nenhuma. Somos pais buscando justiça, tentando evitar que outras famílias passem pelo mesmo trauma que nós passamos, tentando evitar que, inclusive, outras famílias tenham seus filhos no crime, porque tem famílias que sofrem quando o filho vai para o crime. Não pense que não, mas é duro também você saber que seu filho está no crime. Você vai descobrir, você está trabalhando, sua esposa está trabalhando, você com uma dificuldade tremenda para pagar um aluguel, para sustentar a casa, e o filho lá traficando, depois acaba roubando, e aí a sequência é essa, é um assassinato. Então, é triste para todos os lados, todos, Douglas, é uma coisa assim muito dolorida. E a ONG que nós formamos acabou dando algum respaldo a essas famílias. Inclusive, vocês fizeram um abaixo-assinado, promoveram esse abaixo-assinado para que houvesse essa redução, né, da maioridade penal. Nós temos no nosso site o abaixo-assinado e nós pedimos, para você ver o tamanho da dificuldade que era, um plebiscito. Nós pedimos um plebiscito. Ou seja, para ouvir a população. Para que o governo ouvisse a população e abrisse um canal de discussão. Graças a Deus, no ano passado, começou-se a discutir a alteração da maioridade penal no Congresso. Esse ano, o presidente da Casa, Eduardo Alves, bateu o pé e pôs para discutir e parece que está começando a se fazer alguma coisa. Porque é realmente uma grande preocupação. O envolvimento de menores no crime está, assim, muito uma crescente. E a gente precisa dar uma diminuída, pelo menos, nisso. Sim. O operador do direito, o doutor sabe muito bem disso, o operador do direito, ele precisa de uma ferramenta para dar uma segurada no jovem, que hoje nem isso ele tem. Agora, professor, o Wilson falou algo que eu também já ia provocar. Será que cabe às famílias formar uma organização, fazer um abraço, levar flores numa praça, ou seja, usar uma camiseta preta? Eu, no meu entendimento, é uma forma de que essas famílias demonstram que perderam um ente querido e que clamam por justiça. Por que será que a justiça está tão longe da sociedade, não especificamente as vítimas que perderam um ente querido? A sociedade, enfim, ela clama por justiça. Esse tipo de manifestação,
tem uma função importante que é de sensibilização de toda a sociedade, né? A dor desses familiares, ela acaba reverberando aí na sociedade e existe realmente um anseio de contenção de tudo que a gente tem visto por aí. Mas eu volto a insistir, eu acho que o que está faltando bastante no Brasil é educação, é noção de cidadania, é limite, família. E quando eu digo família, eu não estou falando mamãe, papai e filhinho. Hoje os modais familiares, eles mudaram, né? Nós temos famílias formadas por pai e filho, mãe e filho e outras tantas maneiras de composição. Mas o que é importante é a transmissão de valores, a transmissão... Porque, assim, o menor, a gente fala muito no menor, tal, ele sabe o que é certo e errado. Uma criança com 5, 6, 7 anos, ela já compreende o conceito de certo e errado. A questão aqui está na impulsividade do jovem aí a partir dos 16 anos, na adolescência, e a contenção dessa impulsividade. Eu sempre acredito que os freios devem ser internos, ou seja, dentro do seio familiar, dentro da comunidade, da religião, sei lá, de qualquer estrutura dessa de participação coletiva, os valores vão se forjando e construindo ali. Aí você cria o limite interno da pessoa. Ela não deixa de praticar crime simplesmente porque ela sabe que tem uma punição grave. É claro que esse é um mecanismo de contenção, evidente que é. Mas ela deixa de praticar aquilo porque internamente ela tem consciência e noção de que aquilo vai fazer um mal para ela e vai fazer um mal para toda a coletividade e para a pessoa que vai ser vítima. Eu vou pedir licença para os nossos convidados, o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal, e o Wilson Caetano de Araújo, que é o presidente da ONG Emily, Uma Paixão pela Vida, para, na sequência, eles, óbvio, responderem as perguntas dos nossos telespectadores no 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.